Frequentemente nós nos deparamos com notícias da mídia ou de outros espaços que noticiam casos polêmicos de violência, mas é importante destacar que a violência, de uma forma geral, ela permeia as relações sociais em diversas instâncias da sociedade brasileira, sendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos as populações mais afetadas por esse fenômeno. É importante destacar que a violência é um fenômeno corriqueiro e naturalizado na sociedade. Existem diversas relações e práticas que são permeadas pela prática da violência, mas que muitas vezes não são notadas pela sociedade civil e pelo poder público de uma forma geral. Sem dúvida alguma, nos últimos anos nós tivemos avanços significativos na área da proteção às vítimas da violência, mas ainda há muito que ser feito, né? Nós temos, por exemplo, a necessidade de pensar estratégias interventivas que sejam mais efetivas e que sejam mais dialógicas com as necessidades das vítimas. O Laboratório de Análise e Prevenção da Violência, o LAPREV, que está atualmente vinculado à Universidade Federal de São Carlos, propôs a elaboração de um curso de especialização intitulado Atendimento Psicossocial a Vítimas de Violência. Em primeira instância, esse curso tem como objetivo formar e habilitar profissionais em duas frentes de trabalho. A primeira delas é na prevenção da violência, que pode acontecer com diversos segmentos sociais, principalmente crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Uma segunda frente de trabalho é a intervenção psicossocial com as vítimas, que podem ocorrer em diversos espaços, entre eles escolas, CRAS, CREAS e outros contextos de atuação de diversos profissionais, entre eles psicólogos, assistentes sociais, educadores, profissionais do direito, profissionais da saúde e de outras áreas. Os estudantes e profissionais matriculados no curso poderão se apropriar de modelos de intervenção fundamentados cientificamente, portanto com validade reconhecida pela academia, pela ciência, e isso vai possibilitar que as práticas interventivas e as práticas psicossociais estejam mais condizentes com as necessidades das pessoas, dos usuários dos serviços. Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Eu sou a professora Vanessa Barbosa Romero Leme, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estarei hoje aqui dando início ao módulo extra sobre violência contra crianças e adolescentes. Vou estar falando primeiramente sobre uma parte introdutória, apresentando esse módulo, né, que está dentro da nossa formação de profissionais do SUS e do SUAS para atuação em casos de violência intrafamiliar. Bom, então, dando início, né, a esse módulo extra, nós precisamos considerar, né, que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério de Saúde, né, no Brasil, eles reconhecem a violência como uma séria questão de saúde pública. O que que isso significa, né? Que tanto crianças e adolescentes, eles, nesse aspecto, eles são as principais vítimas, e especialmente quando a gente fala de violência no ambiente familiar. É importante a gente compreender que a violência ela é um fenômeno complexo que se manifesta de diversas formas e contextos, e vai abranger desde a violência física até psicológica, institucional, estrutural e simbólica. A OMS, a gente vai entender essa violência como um uso intencional da força física ou poder real e ameaçado contra si mesmo, né, ou contra outra pessoa, ou contra um grupo, uma comunidade, que vai resultar em uma grande probabilidade, né, de lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou alguma privação. Assim, né, a violência, ela pode ser tanto visível, eh, como agressões físicas, mas também invisível, como, por exemplo, as discriminações e as opressões sistêmicas. A violência, a gente precisa compreender que ela não é simplesmente uma questão individual. Ela está geralmente enraizada em práticas culturais, em aspectos sociais e econômicos.
e, de modo geral, um contexto de desigualdade econômica, de exclusão social, de discriminação, né? Um contexto caracterizado por discriminação racial, de gênero, eles estão diretamente associados a maiores taxas de violência. Além disso, a violência, ela é frequentemente usada como uma forma de controle e dominação, né? Seja no âmbito interpessoal, como em relações abusivas, ou em escalas mais amplas, né? Por exemplo, em uma estrutura governamental totalitária, em estruturas patriarcais. Então, considerando esse aspecto geral da própria violência, aqui nesse módulo extra, né, a gente vai trabalhar, e que depois vocês vão ter acesso a um capítulo de livro, nós vamos abordar especificamente a violência contra crianças e adolescentes, e nós vamos procurar caracterizar aspectos relacionados. Primeiro, a definição, depois a identificação, a notificação, ao acolhimento e encaminhamento dessa violência. Num contexto, então, específico de crianças e adolescentes, a violência ela vai ganhar contornos ainda mais graves, dada, né, a vulnerabilidade desses grupos, porque crianças e adolescentes, eles têm uma menos independência de expressar que eles estão passando por uma violência, de identificar e de buscar ajuda das pessoas próximas a eles, né? Principalmente quando essa violência ocorre no ambiente da família. Então, de acordo com o OMS, a violência contra crianças e adolescentes, ela pode ser qualquer forma de abuso. Vejam, físico, sexual, psicológico ou a negligência que vai prejudicar o seu desenvolvimento e o seu bem-estar. Esse tipo de violência, ele vai ocorrer em diferentes espaços, né? Então, a gente aqui está tratando especificamente do ambiente familiar, mas ele também ocorre na escola, na comunidade e, mais recentemente, no ambiente virtual, né? Principalmente quando a gente tem ali o pré-adolescente e adolescente, que seria o cyberbullying e outras formas de agressão e opressão online. No Brasil, quando a gente olha, né, para a nossa realidade, e que ela é diversa, porque o nosso país é um país continental, e aí a gente tem que olhar para o nosso território, né? Mas, de modo geral, a violência contra crianças e adolescentes, ela é um problema com altos índices de abuso sexual, físico e psicológico. Os dados, né, os últimos dados do Atlas da Violência, ele mostrou que a violência familiar é um dos principais problemas, né, e que houve principalmente um aumento nessa faixa etária, que vai de 0 a 4 anos. Ou seja, que são aquelas crianças que têm mais dificuldade de identificar que estão sofrendo uma violação, um abuso e de buscar, né, ajuda. Então, depende que outros adultos, outras pessoas ao seu redor, identifiquem essa violência e façam um encaminhamento protetivo. Por isso a importância de vocês estarem aqui, né, enquanto profissionais da saúde, de fazer esse trabalho, né, contribuir aí para prevenir e combater esse tipo de violência contra crianças e adolescentes. Em 2022, por exemplo, o Brasil registrou mais de 47 mil mortes violentas intencionais de jovens, né? Então, e esse tipo de violência, ele tem um impacto não só na saúde física e mental, ele vai comprometer todo o planejamento futuro de uma nação, né? De uma sociedade, de uma comunidade. Então, a OMS, ela vai estimar que cerca de, por exemplo, 1 bilhão de crianças no mundo, né? Entre 2 a 17 anos, sofram violência. Então, é um dado alarmante e que requer da gente formações e conhecimentos para lidar com esse tipo de dano social sobre crianças e adolescentes. E por que que a gente chama atenção para isso? Porque a violência, ela tem, então, contra crianças e adolescentes, efeitos no seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Diversas pesquisas, né, elas vão mostrar que crianças que sofrem essas diversas formas de violência, elas têm maior probabilidade de desenvolver vários transtornos, como, por exemplo, depressão, ansiedade. Elas são mais expostas ao longo da sua vida a comportamentos de risco, como abuso de substâncias e comportamentos violentos, né? Elas são mais vulneráveis, por exemplo, a ter mais ideação suicida e a própria morte para o suicídio. Está relacionado também à dificuldade escolar. E aí o que acontece? Você vai tendo um efeito em cascata, né? Diminui o rendimento acadêmico, que vai levando à evasão, ao abandono escolar e
próprio problema, né, de socialização. Muito sofrimento. Então, desse modo, a violência contra crianças e adolescentes, ela é uma violação grave dos direitos humanos, com consequências profundas para o desenvolvimento desses, né, desses indivíduos. E é importante que essa compreensão, né, por meio desses dados, estudos epidemiológicos, de análises teóricas, porque o que a gente está fazendo aqui vai contribuir para a criação, para melhorar as políticas públicas que já existem e desenvolver outras, né? Que, como essa não está funcionando, o que que a gente pode melhorar? Né? Que dispositivo a gente pode acionar diante dessas violências? Como essa política pública atua no meu território? Então, a prevenção da violência contra crianças e adolescentes, ela vai passar por essas ações que a gente está desenvolvendo aqui, em conjunto com vocês, que envolvem, né, essa partilha entre governo, família, escola e comunidade, além das próprias campanhas que já existem de conscientização, que vão denunciar, que vão incentivar, né, a denúncia, a notificação, o acolhimento dessa violência e principalmente um encaminhamento protetivo e depois uma intervenção para essas crianças e adolescentes. Então, eu finalizo aqui a minha fala e os meus colegas, eles vão estar esmiuçando, né, esses aspectos de, de identificar, acolher, né, e encaminhar de uma forma protetiva a essas crianças e adolescentes que são vítimas de violências. Muito obrigada. Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à continuidade do nosso curso, particularmente esse módulo sobre violência contra crianças e adolescentes. Eu quero começar me apresentando. O meu nome é Alex Pessoa, eu sou docente do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E também integro o LAPREV, que é o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Na primeira parte desse módulo, vocês tiveram uma aula com a professora Vanessa Leme e puderam discutir o conceito de violências e como esses conceitos se aplicam à realidade de crianças e adolescentes. Além disso, vocês também debateram sobre dados epidemiológicos, sobre a manifestação dessas violências no contexto brasileiro. Aqui comigo, nessa parte do módulo, nós vamos trabalhar particularmente sobre o tema das tipologias ou os tipos de violência que mais frequentemente atingem essa população, tá bem? E eu já quero começar a nossa aula falando sobre essa expressão, sobre esse conceito, tipologia. Tipologia pode ser pensado como um sinônimo de características ou de especificidades. Então, existem algumas características, algumas particularidades de determinados tipos de violências que atingem crianças e adolescentes. Essas tipologias nos ajudam em duas frentes. A primeira delas é na identificação dos casos de violência, como eles se manifestam, quais são as principais características e assim por diante. E, mais importante, ao tipificar essas violências, nós também temos a possibilidade de darmos encaminhamentos a serviços especializados e a políticas públicas que estejam mais alinhadas e condizentes com as necessidades da criança ou do adolescente que foi vítima de violência, tá bem? Mas é importante destacar que essas tipologias, elas têm mais uma finalidade didática e, como eu disse, nos ajuda na identificação e encaminhamento. Em geral, os casos de violência contra estas populações, eles se sobrepõem, como num emaranhado mesmo. Então é muito difícil a gente imaginar que um determinado tipo de violência vai acontecer somente com uma violência. Eu trouxe dois casos aqui para exemplificar. As situações de abuso sexual, por exemplo, ou seja, quando uma criança ou quando um adolescente tem o seu corpo manipulado sexualmente, isso é óbvio que se caracteriza como uma situação de abuso sexual. Mas a gente também não pode desconsiderar que essa criança foi vítima de um determinado tipo de violência física e, certamente,
essa situação envolve uma forma de manifestação de violência psicológica. Similarmente, uma criança que sofre algum tipo de negligência, seja nos cuidados básicos, por exemplo, ela também sofre violência física. Uma criança que é negligenciada em termos, por exemplo, da sua alimentação, ela também sofre uma violência física, quando a gente pode imaginar que, em razão dessa violência, ela pode sofrer um quadro de desnutrição, tá certo? Bom, é exatamente por isso que alguns autores e pesquisadoras têm proposto o termo polivitimização, porque na maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes, as vítimas são polivitimizadas, ou seja, elas sofrem várias violências simultaneamente, sobretudo no contexto intrafamiliar, que é o que a gente vai dar ênfase aqui na minha aula, tá bem? Bom, em síntese, então, as violências contra crianças e adolescentes, elas se acumulam, elas se sobrepõem. E a magnitude desses incidentes, ou seja, a frequência, se é uma situação crônica, se é episódica, o número de agressores envolvidos, importante para vocês que atuam em políticas públicas, a disponibilidade ou a ausência de serviços ou de uma rede de apoio emocional e social para essas crianças, todos esses aspectos vão aumentar ou minimizar a vulnerabilidade das vítimas em termos dos resultados no desenvolvimento da criança e do adolescente, ou seja, os impactos que essa violência pode causar, tá certo? Bom, quando a gente analisa os documentos, por exemplo, da política de saúde e da política de assistência social, as violências contra crianças e adolescentes são, em geral, tipificadas em violência física, psicológica, negligência e abandono e violência sexual. Isso não significa que só existem essas violências no contexto intrafamiliar, mas essas violências são as mais prevalentes, são as mais frequentes, e é sobre elas que nós vamos falar, que eu vou abordar a partir de agora, tá bem? Começando pela violência física. Um conceito clássico de violência física é esse que vocês estão acompanhando em tela. Violência física é o uso da força física por cuidadores, responsáveis ou pessoas próximas à criança ou adolescente, cujo objetivo, a intencionalidade, né, é ferir, lesar, provocador ou destruir a criança ou adolescente. A violência física, ela pode ou não deixar marcas no corpo da criança, como hematomas ou machucados. E é importante destacar que a violência física, ela sempre é perpetrada de forma intencional, ou seja, não acidental. Bom, existem algumas expressões de violência física que são mais conhecidas, elas são mais divulgadas e são mais faladas. Os espancamentos, empurrões, cortes, cintadas, chineladas, puxões de cabelo, puxões de orelha, arremesso de objetos, né? Então, são formas de violência que são mais conhecidas e mais fáceis de serem detectadas nos contextos institucionais. Mas é importante também que vocês estejam atentos e atentas a outras expressões de violência física que não são tão faladas, como, por exemplo, trauma craniano violento, que tem a ver principalmente, isso ocorre principalmente com crianças pequenas e bebês, quando cuidadores sacodem a criança, e isso numa tal intensidade que isso pode causar lesões no crânio da criança, lesões na retina, e pode decorrer disso, né, uma série de questões físicas e para a saúde da criança pequena. Uma outra expressão de violência física pouco divulgada é a síndrome de Munchausen por procuração. Isso tem a literatura internacional mostra que esse tipo de violência é perpetrado, em geral, por mães, por mulheres e mães cuidadoras, né? Essa manifestação da violência física se expressa a partir da criação, a partir da rotulação de alguns sintomas que supostamente a criança tem.
o que leva essa criança frequentemente a médicos, a especialistas, e ela passa a ser medicada ou recebe procedimentos das quais ela não precisa, e por isso o corpo da criança acaba de alguma forma sendo afetada. Óbvio que essa síndrome está associada com uma característica, com um modo de funcionamento psicológico das pessoas que praticam essa violência, mas eu trouxe esses exemplos para que vocês entendam que as violências físicas, elas podem se expressar de inúmeras formas, de inúmeros jeitos, de diferentes expressões, e é sempre importante estar atentos a isso, tá bem? Bom, em termos dos sintomas e dos sinais frequentes em relação à violência física, nós temos vários, né? Eles, em geral, esses sintomas aparecem no corpo da criança, em áreas de extensão e de proeminência, como, por exemplo, coxa, abdômen ou os braços, através principalmente de hematomas ou de machucados, né? Isso é observável. Os profissionais que atuam no SUS ou no SUAS conseguem identificar através dessas marcas no corpo da criança. Mas existem também uma série de características que não são observáveis, como, por exemplo, o atraso na procura do atendimento. A criança sofre algum acidente e os cuidadores demoram 2, 3 dias para buscar um cuidado, né? Em geral, não é isso que se espera de uma família protetiva. Similarmente, nós podemos identificar situações de violência física a partir de histórias inconsistentes ou conflitantes. É quando o relato dos cuidadores não coincide ou não parece explicar aquele machucado, aquele hematoma, aquilo que está sendo relatado sobre o que aconteceu com a criança. Obviamente, os sinais de danos emocionais, crianças que começam a relatar sentimento de medo, medos frequentes, choros sem motivo, né? E lesões também não compatíveis com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Esses são um conjunto de sinais que podem indicar que a criança ou adolescente está sendo vítima de violência física, né? Bom, também é importante destacar que, em geral, a violência física ela é mais detectada e a sociedade tende a proteger as crianças e adolescentes em casos mais graves, mais agudos. Quando a vítima é hospitalizada, quando há presença de fraturas, machucados, enfim. Mas é importante que vocês, profissionais, também estejam atentas e atentos que também a expressão de violência física os castigos corporais. E isso é difícil de ser combatido porque na sociedade brasileira os castigos corporais eles não são apenas aceitos, como eles são muitas vezes encorajados. Mas os castigos corporais também são expressões de violência física contra crianças e adolescentes. Bom, passando para a violência psicológica, eu trago esse conceito para vocês. A violência psicológica é uma ação que coloca em risco a autoestima, a identidade ou o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Ela pode ocorrer de inúmeras formas, através da rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobranças exageradas, punições, humilhações, enfim, né? Então, a violência psicológica, ela é grave porque ela atinge diretamente a identidade da criança. Então, como ela se percebe, a autoestima, o seu senso de pertencimento, a sua autoeficácia, enfim. Então, acaba ocorrendo uma deterioração da imagem e da percepção das habilidades que a criança tem, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos também de expressões de violência psicológica. Então, quando a criança é criticada por coisas que diz ou faz todo o tempo, quando a criança não é encorajada a agir de forma autônoma, quando ela é chamada de nomes desagradáveis, xingamentos, por exemplo, quando ela escuta o tempo todo que ela está errada, equivocada, que ela não faz nada direito, quando ela está numa ação ou tentando agir de alguma forma. Culpa por falhas, seja falhas da própria criança ou falhas do sistema familiar.
criticar coisas feitas ou ditas pela criança, criticar todo o tempo que a criança faz, gritar constantemente, não acreditar no relato da criança. Vejam a quantidade de expressões e de manifestações de violência psicológica, né? Já existem estudos internacionais que apontam que a violência psicológica, quando acontece de forma crônica, ou seja, repetitiva, ela pode ser mais danosa que as outras formas de violência. Imaginem vocês, uma criança, um adolescente que escuta constantemente, o tempo todo, xingamentos, humilhações, e, em geral, quando a gente fala da violência intrafamiliar, e essa modalidade da violência psicológica, isso é praticado por pessoas em que a criança tem um vínculo, que ela gosta, que ela admira. Então, o impacto que essas pessoas têm na vida da criança ou do adolescente é muito grande, certo? Em relação aos sintomas ou às repercussões que podem ocorrer dessa exposição crônica à violência psicológica, nós temos várias questões, né? Então, alterações na personalidade, ou como eu disse, na própria subjetividade, como a criança se vê, autoestima, como ela se enxerga, pode produzir um sentimento de desesperança ou de que o mundo é um lugar hostil, desagradável, dificuldades em confiar em adultos ou mesmo em amigos, entre pares, a dificuldade na construção e no estabelecimento de laços afetivos, na criação de vínculos. E já existem estudos também que apontam que crianças e adolescentes que são expostas constantemente à violência psicológica podem reproduzir, numa prática intergeracional, a violência psicológica com outras crianças, principalmente com crianças às quais elas cuidarão no futuro. Tá bem? Então, aqui também tem uma lista de quadros sintomatológicos que estão muito associados à violência psicológica: ansiedade, angústia, baixa autoestima, irritabilidade, depressão, sentimento de incapacidade, sentimento de culpa, estresse pós-traumático. Então, a violência psicológica é algo grave e as repercussões em médio e longo prazo são severos na vida da criança e do adolescente. Bom, passando agora para a negligência. A negligência tem a ver com a omissão de cuidados. Então, negligência é quando há omissão de adultos, sejam estes cuidadores ou responsáveis pela criança ou adolescente, em prover as necessidades básicas para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, emocional e social, né? Ou seja, é quando uma família, quando os cuidadores, os responsáveis por essa criança, poderia ofertar recursos que favoreceriam o desenvolvimento da criança ou do adolescente e, deliberadamente, não o fazem, né? Algumas expressões da negligência: não alimentar adequadamente, privar de medicamentos, não prover assistência à saúde ou à educação, descuidado com a higiene, falta de estímulos sociais, educacionais, etc. Desproteção a condições climáticas, ou seja, não vestir a criança de acordo com o clima. Então, está muito frio e a criança, por exemplo, não está agasalhada, não está adequadamente vestida para o clima. Não educar, não impor limites, todas essas são sinais de manifestações de violência, de negligência. Bem, é importante que vocês se lembrem que não há uma relação direta ou de causalidade entre negligência e pobreza. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos essa prática de que as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica são culpabilizadas por serem supostamente negligentes. Mas muitas famílias, na verdade, são negligenciadas pelo Estado e pela forma de organização social. A negligência ocorre em todos os estratos sociais. Não é algo que acontece somente com as famílias em situação de pobreza, certo? Então, acho que é até importante que a gente possa discutir outras manifestações de negligência que não são notadas e que acontecem com famílias de classe média ou classe média alta, por exemplo.
E aí também nós temos a situação de abandono. O abandono consiste num rompimento completo dos vínculos. É quando realmente os cuidadores principais não querem prover, não querem mais ter contato com a criança ou com o adolescente, e por isso a criança é considerada em situação de abandono. Tá bem? Bom, passando agora para a nossa última tipificação, a violência sexual. Violência sexual é qualquer atividade, qualquer interação com conotação sexual com a criança ou com o adolescente, e essas pessoas, né, a criança ou adolescente, não tem uma capacidade de compreensão exata daquilo que acontece. Uma outra definição muito comum está associada com interações ou práticas de pessoas em estágio psicossexual mais avançado que dirigem comportamentos inapropriados para crianças e adolescentes. Então, adultos que interagem com adolescentes ou mesmo adolescentes que interagem sexualmente com crianças. Então, nós temos aqui diferentes, temos condições desenvolvimentais do ponto de vista psicossexual diferentes e, portanto, estabelece-se uma relação de violência sexual. A violência sexual, ela pode ser, ela é subdividida em duas modalidades: o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual é toda interação com conotação sexual direcionada à criança ou adolescente. Pode envolver toques, carícias, masturbação, sexo oral, penetração anal ou vaginal, espionagem, expor a criança a material pornográfico, enfim. As situações de abuso sexual, elas são mais frequentes no ambiente intrafamiliar. E a literatura no Brasil e internacional já evidenciou que os agressores, na maior parte dos casos, são homens, e as crianças e adolescentes costumam ter vínculos afetivos, relacionais e sociais importantes com esses agressores. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Além disso, o abuso sexual ele pode acontecer no contexto extrafamiliar, ou seja, fora de casa, ou intrafamiliar. Mas, infelizmente, isso é muito mais comum no contexto intrafamiliar. O que diferencia o abuso da exploração sexual é a conotação comercial. Em geral, adolescentes meninas são mais frequentemente vítimas de exploração sexual e, diferentemente do abuso sexual, na exploração sexual, por haver uma questão econômica, as vítimas são, em geral, meninas que fazem parte de famílias que vivenciam situações de extrema precariedade socioeconômica, certo? E muitas vezes, então, elas acabam sendo exploradas sexualmente em troca de recursos financeiros, favores, medicamento, roupas, enfim. Né? É importante que vocês estejam atentas e atentos aos sinais que podem estar associados a situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Notem que, em geral, há um conjunto de sinais e sintomas que podem indicar violência sexual. Eu trouxe só alguns deles, tá? Aqui para vocês, porque a gente não tem tempo de explorar com profundidade todos os casos, mas erotização precoce, reprodução de práticas ou de comportamentos que estão associados à intimidade de adultos, né? Falas que são inadequadas da criança ou do adolescente sobre atitudes sexuais, a exploração de materiais eróticos, então acessar sites pornográficos, por exemplo, ou ter acesso a outras pessoas tendo práticas sexuais, enfim. E atitudes sexuais impróprias para a idade. Um conjunto de sinais pode indicar que essa criança está sendo vitimizada por violência sexual. Tá? Eu sei que muitos dos profissionais que acompanham essa formação são de serviços da área da saúde. Nós também temos um conjunto de sinais que são expressos no corpo da criança ou adolescente que também podem indicar a violência sexual, como, por exemplo, a infecção urinária de repetição,
edema ou lesão em região genital, lesões de palato ou dentes anteriores, sangramento vaginal em pré-púberes, fissura ou cicatriz anal, dilatação de esfíncter anal, rompimento imenal, e a presença de STs, gravidez ou abortamento. Enfim, é claro que esses sinais eles podem também ser identificados ou relatados por profissionais de outras políticas, como da assistência ou mesmo da educação. Mas os profissionais da saúde, pela própria característica e finalidade do trabalho, têm mais condições de identificar e de suspeitar de casos de violência sexual, caso se deparem com esses sintomas. Algo que a gente também tem se preocupado mais recentemente tem a ver com os casos de violência sexual no contexto virtual, como, por exemplo, a divulgação não consensual de imagens íntimas de adolescentes, o grooming, que tem a ver com a cooptação de crianças ou adolescentes para atividades sexuais. Infelizmente, a literatura no Brasil ainda é escassa, mas é algo que nós precisamos debater, pesquisar e investir mais em políticas e ações de enfrentamento às violências sexuais que ocorrem, que são mediadas pela internet, pelas redes sociais. Bom, caminhando para a terceira e última parte aqui da minha apresentação, eu quero falar um pouco com vocês sobre a noção de trauma eterno. É muito comum que alguns profissionais que atuam nas políticas públicas entendam que uma criança ou um adolescente que é vítima de violência intrafamiliar vai arrastar esses sintomas ou vai ter que lidar com isso para o resto da vida. Então, em primeiro lugar, obviamente, ser vítima de violência na infância ou na adolescência é algo grave e aumenta a suscetibilidade ou a probabilidade de que sintomas físicos e emocionais apareçam na vida da criança ou adolescente, tá certo? Mas é importante também destacar que os impactos e as repercussões da violência na criança ou no adolescente dependem de uma combinação de fatores, particularmente da combinação entre os fatores de risco e de proteção. Então, eu trouxe aqui para vocês um conceito. O que é um fator de risco? Fator de risco é qualquer variável, ou seja, qualquer coisa que, quando presente no percurso desenvolvimental da criança ou do adolescente, vai trazer uma repercussão negativa. Então, a violência intrafamiliar, ela é um fator de risco potente. Como eu disse, ela aumenta as chances de desfechos desenvolvimentais negativos ou desfavoráveis. Mas não é uma relação causa e efeito. Por quê? Os fatores de proteção podem fazer uma mediação nos efeitos à exposição à violência. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Já existem estudos nacionais e internacionais que mostram que a reação de um adulto quando uma criança, um adolescente, revela que está sendo vítima de violência sexual é determinante para a recuperação da vítima ou para o fortalecimento do fator de risco que ela esteve exposta anteriormente. Então, por exemplo, quando uma adolescente relata para um profissional da saúde que está sendo vítima de violência sexual, se a postura desse profissional é de desacreditar no adolescente e trazer questões como: você tem certeza do que você está me falando? Você não inventou isso? Olha, o que você está me dizendo é uma coisa muito séria, muito grave. Você não está mentindo? Então, essa reação que é de descrédito pode intensificar os efeitos da violência sexual que essa adolescente esteve exposta. No entanto, quando a reação dessa profissional é diferente, ela, por exemplo, acredita na adolescente, acolhe o relato, agradece por ter sido escolhida pela adolescente para relatar essa situação, né? Então, falas do tipo: eu acredito no que você está me dizendo, eu vou fazer tudo o que eu posso para te ajudar da melhor forma possível. Eu imagino que falar sobre isso
não deve ser fácil, mas você não está sozinha. Então, quando a profissional tem essa postura, tem essa reação, os efeitos da violência podem ser minimizados. Então, a ideia do trauma eterno que eu falava anteriormente, ela não se sustenta. Por quê? Os efeitos da violência intrafamiliar dependem dessa combinação entre fatores de risco e de proteção. Daí a importância dos serviços, das políticas públicas que atendem crianças e adolescentes estarem fortalecidos. Nós precisamos de mais serviços, precisamos de mais profissionais preparados, profissionais que se engajam em informações como essa, para que vocês possam atuar como fatores protetivos e minimizarem os impactos da exposição à violência na vida de crianças e adolescentes. Bom, aqui está o meu contato para quem quiser conversar mais, para quem quiser materiais complementares. Na continuidade desse módulo, vocês terão uma aula com o professor Mark Torres, que vai falar com vocês sobre como acolher as vítimas, o que falar, o que não falar e como ofertar cuidados que estejam mais alinhados e condizentes com as necessidades de crianças e adolescentes vítimas de violência. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Mais uma vez, eu agradeço a toda a equipe que organizou esse projeto pelo convite e, mais uma vez, me coloco à disposição para que a gente possa conversar em outros momentos. Muito obrigado. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que você está vendo essa gravação, né? Que faz parte do curso, né, de formação para profissionais do SUS e do SUS para atuação em situação de violência intrafamiliar. Bom, eu sou o professor Marco de Souza Torres, sou professor aqui da Universidade Federal do Amazonas, do curso de psicologia, do programa de pós-graduação também. Trabalho, né? Pesquiso várias situações envolvendo violência intrafamiliar, violência sexual. Também trabalhei 10 anos, né? Na política pública de assistência do SUAS, né? No CREAS, na cidade de Rio Branco, no Acre. E desde 2019, né, estou aqui como professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas, fomentando pesquisa e extensões que envolvem essa temática. Também o curso de psicologia no programa de pós-graduação em psicologia aqui da UFAM compõe as universidades que fazem parte desse edital, né, coordenado pela professora Luísa Abzan, da PUC do Rio Grande do Sul. Bom, esse módulo, né, eu pensei em trazer uma reflexão que já foi abordada em vários módulos, né, por outros professores também, mas eu quis ainda assim destacar algumas questões relacionadas às atitudes profissionais para boas práticas em situação de violência intrafamiliar. Isso se deve, né, principalmente porque durante a minha atuação no CREAS, eu sempre tive que lidar com algumas situações, às vezes, legais, né, do ponto de vista de uma boa prática. Em outras, eu tive que lidar com situações um pouco constrangedoras e também com más práticas profissionais, né? E isso sempre teve, né, nas minhas discussões, porque é muito importante que a gente possa, né, diante de situações de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, e particularmente como profissionais de políticas públicas, né, a gente tem que ter uma atuação muito consciente daquilo que a gente precisa fazer. E muitas vezes a gente não recebe treinamento adequado, a gente também não está tão articulado, né, com formações específicas na área.
E isso faz com que algumas vezes essas atuações, né, e as nossas atitudes profissionais acabem sendo um pouco inadequadas. Então, partindo dessa primeira reflexão, né, eu trago aqui alguns pontos para ainda tocar nesses assuntos e fomentar, né, algumas inquietações. Acho que mais do que trazer respostas, o meu objetivo aqui é também sensibilizar um pouco os profissionais para continuar um processo de reflexão que esse curso tem trazido, para que a gente possa pensar boas práticas no nosso campo de trabalho, né? E isso é importante porque essa iniciativa é pioneira, considerando, por exemplo, que eu trabalhei de 2008 a 2019, e durante todo esse período da minha atuação no CRES, eu nunca tive nenhuma formação permanente, né, no âmbito da assistência social. Os profissionais que trabalham na assistência social sabem que não tem, bem como os profissionais também que atuam no SUS, né? A gente sabe que, infelizmente, não há uma política de educação permanente que envolva, né, essa temática. E esse curso, né, essa formação que essa pesquisa está proporcionando, ela é pioneira e muito importante porque se a gente considerar, né, que ao longo de 10 anos, e a política pública de SUS tem muito mais do que isso, a gente não teve ainda iniciativas tão amplas quanto essa, né? E é claro que o objetivo é que a gente continue com formações como essa, que a gente continue considerando principalmente que a gente precisa cobrar, né, de gestores, né, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, um programa de capacitação e de política, né, de educação permanente para os profissionais que atuam com o fenômeno da violência, né, considerando que é importante, né, principalmente porque muitas das vezes, a depender da nossa graduação, e eu falo aqui principalmente do âmbito da psicologia, que é a área em que eu sou graduado e na qual atuo, por exemplo, são poucas as universidades, né, as faculdades, que têm a, a disciplina de políticas públicas, ou que têm estágios em políticas públicas, ou que os profissionais de fato atuem fazendo boas práticas em políticas públicas. E isso é um déficit que a gente precisa vencer, considerando o grande continente que é o nosso país, né? Considerando as diferenças regionais e considerando uma série de aspectos, né, de fatores tanto internos quanto externos de formação e de atitudes que a gente precisa pensar para poder, então, estabelecer uma cobrança ainda mais específica para formações permanentes. Bom, ah, passado esse momento, né, inicial e dos motivos pelos quais fazem com que eu traga essa reflexão, eu começo então a pensar um pouco com vocês sobre essas atitudes no primeiro âmbito, né? Considerando que as atitudes profissionais, elas são um conjunto de atitudes, né? Tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, que tem a ver com a prática, né? Dentro do campo da violência especificamente. A gente também precisa entender, e isso já foi também tocado, né, e discutido, que o trabalho dos profissionais com violência precisa ser sempre um trabalho em rede, né? Considerando que a gente não consegue fazer nada sozinho, considerando que as políticas públicas brasileiras elas precisam ser cada vez mais potencializadas e considerando que alguns serviços têm algumas limitações, né? Mas algumas coisas práticas e algumas reflexões elas precisam sempre ser relembradas, né? Considerando que apesar da gente estar no dia a dia da assistência, muitas vezes a gente não tem muito tempo de fazer reflexões ou de discutir alguns pontos com a equipe como um todo. Então, uma das primeiras questões é criar um ambiente seguro para a vítima, né, e suas famílias,
priorizando espaços de acolhimento com abordagens empáticas e não julgadoras, né? E principalmente essa questão da empatia, não considerando um idealismo empático, né? Daquela velha formatação de se colocar no lugar do outro. Porque não se trata apenas de se colocar no lugar do outro, mas de estar aberto a receber esta demanda, a receber e acolher essas demandas, né? É, e poder estar neste lugar de profissional que compreende todas as questões multifatoriais que fazem com que a situação de violência aconteça. Uma outra coisa muito importante são as atitudes julgadoras que muitas vezes alguns profissionais possuem, né? Antecipando ou até mesmo pré-julgando algumas situações trazidas pelas vítimas e suas famílias que é preciso desconstruir e é preciso pensar muito bem como agir quando as coisas caminham para um lado em que às vezes não estão de acordo com os nossos valores pessoais, com os nossos valores morais. Eu já trabalhei, né? E aí eu posso falar com muita propriedade. Já trabalhei com pessoas que tinham, infelizmente, práticas profissionais muito questionáveis quando lidavam com vítimas, por exemplo, de violência sexual, em que, por vezes, acabavam culpabilizando a vítima e suas famílias. Talvez isso não seja tão raro quanto a gente imagina, porque infelizmente algumas pessoas tendem, né, a ter um padrão de atendimento, até mesmo de acolhimento de casos em que há uma comparação consigo, né, com sua família ou com algumas famílias de modo específico. Então a gente precisa prestar bastante atenção, né, quando lida com casos considerando que não se trata da minha família, não se trata dos meus padrões, mas principalmente de pessoas que são e que estão em condições muito diferentes e muitas vezes em situação de vulnerabilidade, né? E que essa vulnerabilidade, ela é trazida e ela é apresentada e que a gente precisa, como profissional, acolher. Ter também uma escuta ativa, né? Demonstrando interesse em acolher, interesse em construir uma relação de confiança. A gente sabe que é importante nessa relação com as vítimas e suas famílias construir um laço de confiança considerando que muitas das vezes esse caso vai estar presente ali naquela instituição por muito tempo. E esse laço também, né, pessoal, ele também é atravessado por uma possibilidade até mesmo de construir uma relação de profundo interesse, né? Quantas vezes nos espaços de CREAS, né, durante os 10 anos em que eu trabalhei, às vezes a gente atendia por um período, né, uma determinada situação, dali a alguns anos a pessoa voltava lá para falar um pouco como estava a vida, né, como estava, como que o CREAS tinha possibilitado uma mudança, como que a equipe tinha sido protetiva, né, e tinha conseguido êxito nas suas ações. E isso mostra que as relações de confiança, elas não são só profissionais, né? Elas também devem, né, ser transmitidas para as vítimas e suas famílias numa relação muito profunda, né? Isso sempre me toca e me chama muito a atenção, porque durante esses anos todos, talvez seja a coisa que eu mais sinta falta, né, do meu dia a dia de quando eu trabalhava no CREAS, é essa possibilidade de realmente ser, né, um adulto, de ser um profissional, de ser uma pessoa que está ali disposta a proteger outra, né? E proteger não só a vítima, mas também a família como um todo. E acho que essa é uma, uma transparência de confiança e uma construção relacional que faz com que as coisas sejam completamente diferentes. Lembrando, né, que tanto a vítima quanto a família
já trazem pressupostos também dessas relações fraturadas, dessas relações que também já passaram por certas quebras, né? E que muitas das vezes podem já chegar com uma certa desconfiança nos serviços, que infelizmente inviabiliza a possibilidade da construção de uma relação mais profunda de confiança. Então, é preciso que a gente esteja atento, né? Essa relação de confiança não se dá automaticamente, ela é construída, ela é alicerçada, né? Na possibilidade, na atenção que a gente dá a cada caso. E nós sabemos que, infelizmente, né, devido à grande demanda dos serviços, muitas vezes os profissionais, como a gente viu na aula sobre a questão de quem cuida do cuidador, né? Muitas vezes os profissionais estão sobrecarregados, os profissionais estão com a saúde mental abalada, né? E que isso muitas vezes pode fazer com que esses atendimentos não sejam de fato construídos com profundidade, com confiança. Então a gente precisa prestar atenção em como que a gente tem construído a confiança com essas pessoas que procuram o serviço, como que a gente tem construído essa confiança para que a gente possa pensar novas estratégias e novas possibilidades dessa escuta ativa. Respeitar, obviamente, o ritmo desta criança ou desse adolescente, evitando qualquer tipo de pressão, né? Evitando, inclusive, revitimização, que é muito comum que aconteça, porque, infelizmente, né? Falo, por exemplo, da realidade aqui da região norte. Os serviços não estão integrados, né? A gente tem um problema na rede de atendimento, e de proteção, que é a não integração desses dados, a integração das entrevistas, a integração dos relatos profissionais. E isso muitas vezes faz com que, às vezes, a gente acabe pedindo novamente que a criança revele novamente né, toda a situação de violência. E isso pode ocasionar revitimização. Então, a gente precisa prestar muita atenção e fazer um julgamento profissional, também, né, em relação a isso, para que evite uma revitimização e a gente não faça com que essa criança eh, tenha, cause aí, por exemplo, uma retratação, né, que não é o nosso interesse, não é aquilo que a gente deseja como um todo. É preciso que a gente procure, né, sempre ter um espírito colaborativo, né? E eu percebo que as políticas públicas, elas têm cada vez mais apostado nesta colaboração, nessa atuação multiprofissional. Eu lembro quando eu comecei lá em 2008 a trabalhar no CRES, isso era um desafio muito grande. Ainda é, porque eu sempre digo, né, para os alunos, e sempre digo para os profissionais que estão iniciando no SUAS e no SUS o atendimento com vitimização, que, infelizmente, né, a gente não tem disciplinas, ou muitas vezes a gente não tem estágios de base que façam com que a gente tenha um pensamento multidisciplinar. Eu lembro que no início, né, ali quando eu comecei a trabalhar no CRES, o psicólogo tinha uma sala, assistente social tinha uma sala, cada um tem a sua sala, né? E hoje, quer dizer, hoje não, né? Ali desde 2013, 2012, quando essa equipe amadureceu um pouco mais, eu lembro que a gente tomou a decisão de fazer os atendimentos em conjunto, né? Psicólogos, assistentes sociais e os educadores, todo mundo em conjunto, fazendo uma escuta mais ampla. Esse é um desafio que eu considero importante, porque depende muito da maturidade da equipe, depende muito do quanto a equipe é capaz de negociar, o quanto a equipe é capaz de poder falar uma linguagem comum e que realmente dê suporte, né, à vítima e às suas famílias. Isso, claro, eu estou falando da assistência social, sei que os desafios do SUS também são outros e há também desafios nessa política pública também ligados à multidisciplinaridade, mas eu penso que esse é uma reflexão que nós não podemos perder de vistas nos nossos ambientes de trabalho, né? Nos nossos ambientes em que muitas das vezes os gestores não conhecem a política pública,
são gestores que não têm uma formação adequada, né? Que acabam judicializando a vida, ao invés de realmente atuar numa leitura mais multidisciplinar. E eu penso que, assim como eu, né, durante todos esses 10 anos, sempre também eduquei os meus gestores, eu penso que é também nosso papel, por meio de todas as legislações, as publicações desculpa, do Conselho Federal de Psicologia e do CRES, né, do Conselho Federal de Serviço Social, que a gente consiga também educar esses gestores, né? Para que a gente possa também ter ali um cumprimento legal de tudo aquilo que a gente precisa fazer, né? Como notificação, de proteção, de responsabilização, porque sem isso também a gente não consegue cobrar as formações, né? Eu lembro que muitas vezes, né, a gente, por exemplo, pressionou os gestores, pressionou diretores, né, enfim, da política municipal, justamente para que pudessem pensar estratégias melhoradas, inclusive ligadas ao conselho tutelar, né? Espero que nessa formação existam muitos conselheiros tutelares, porque os conselheiros tutelares também precisam de muita assistência, de muita ajuda, e isso é algo que a gente precisa bater muito a tecla, né? Para que não seja fragmentado, mas que haja de fato uma integração de cada uma dessas políticas e cada um desses serviços, né? Uma tecla que eu sempre bato, né, muito é essa questão da capacitação. É preciso capacitações cada vez mais específicas e que realmente ajudem os profissionais a desenvolverem habilidades, competências, né, que não estão muitas vezes disponíveis nos cursos de graduação de base, até porque, além da gente ter habilidades e competências específicas, a gente também precisa relacionar isso ao fenômeno da violência, né? E essa questão é uma questão difícil, porque nos cursos de graduação de base, muitas vezes não há uma relação direta com esse treino, né? Com o desenvolvimento dessas competências e habilidades. Então, penso que é importante que a gente também converse com os gestores locais para ver se há alguma possibilidade, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente fazia no CRES, né, enquanto eu estava desenvolvendo meu mestrado, meu doutorado, era que a gente desenvolveu ali uma estratégia de grupo de estudos, né? Então, uma vez no mês, a gente fazia grupo de estudos, a gente trazia casos para tentar discutir em conjunto. Essas estratégias, até mesmo uma vez a gente pensou em fazer supervisões, né, com profissionais de outros espaços. Acabou que isso não foi para frente. E a gente sabe que isso também é muito difícil, considerando que muitas vezes, dependendo do local, dependendo da região, não há profissionais com expertise, né, na área. Então, é preciso que também a gente tenha, né, junto com a equipe de gestão, uma articulação para conseguir identificar especialistas na área, profissionais que possam promover de fato ali uma supervisão e que consiga de fato também trazer, né, possibilidades de reflexão e de solução para as dificuldades que os serviços possam estar passando, né? Então, para mim, assim, eu vejo que o nosso grande desafio ainda na política pública de SUS e SUS é de fato estabelecer um programa de treinamento, né, um programa de educação permanente para treinar e capacitar profissionais para trabalhar com violência. A gente também conta com a ausência de normativas padronizadas para avaliação de casos, né? E aqui eu coloquei de abuso sexual, pessoal, mas entendam também como qualquer outra violência, né? Acabou que eu coloquei aqui o que eu sempre mais trabalho, mas a violência sexual, ela é talvez uma das maiores violências intrafamiliares, né? A gente sabe também que a violência física, ela também acontece de maneira muito elevada. Mas de certo que a gente tem uma ausência de normativas mais padronizadas para avaliar esses casos, né?
E isso também dificulta o trabalho dos profissionais, porque muitos profissionais acabam agindo de forma intuitiva, acabam agindo de forma é, personalizada e de maneira muito pessoal, não considerando, né, literatura, não considerando aquilo que de fato deve ser relacionado para avaliar casos, né? Eu lembro de um estudo, e um dos meus estudos da minha tese envolve a questão da avaliação de casos de abuso, de violência, de abuso sexual como um todo, é que os profissionais, eles, principalmente os profissionais brasileiros, têm pouco acesso à literatura, né? Porque, enfim, às vezes a literatura é publicada em inglês, ou não se tem o costume tanto de ler artigos científicos, né? Então, talvez uma das questões para minimizar, né, mitigar os impactos das faltas dessas normativas padronizadas é a gente também cobrar o desenvolvimento de material que tenha, de fato, acesso aos profissionais dessas políticas públicas, né? E esse talvez seja um dos nossos desafios também como pesquisadores, eu me incluo nesse lugar, como alguém que precisa desenvolver materiais de fácil acesso, né, que possa ajudar de fato os profissionais a avaliarem casos de forma mais específica, né? E aí, esses treinamentos, eles precisam abordar tanto a avaliação quanto o acolhimento, e aí é só vocês já tomarem o módulo em que o professor Jean Hohendorf falou sobre o acolhimento, e tão bem explicado ali sobre as dificuldades, né, sobre o acolhimento das vítimas e o quanto a gente precisa trabalhar essa habilidade, essas competências para poder acolher da melhor maneira, né? Além disso, dependendo da cultura das organizações, isso pode influenciar as atitudes dos profissionais, né? Considerando aí o perfil de gestores, considerando o perfil desses lugares, e até mesmo os valores, né, morais barra religiosos que muitas vezes podem atravessar essas tomadas de decisão, ocasionando um aumento muito grande do ceticismo, né, que é a descrença, que é uma atitude perigosa, né, que eu chamo sempre atenção quando eu estou trabalhando refletindo sobre a questão das atitudes, que para mim talvez seja a das atitudes mais perigosas que a gente possui, que é essa dificuldade das pessoas em acreditarem nessas alegações de vitimização. Então a gente precisa estar muito atento, né? Se os meus valores religiosos, se os meus valores morais, se os meus valores políticos, né? Enfim, que eu possa revisitar esses valores e poder negociar internamente com isso, poder me perceber nessas relações para que isso não afete, né? O serviço como um todo, que não afete aquilo que tem que ser feito com relação à minha atitude profissional. Além disso, as crenças sobre violências podem incluir estigmas, né, associados às vítimas, e uma das que mais, assim, sempre apareceu, né, durante, de novo, né, ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, foi a questão relacionada às situações de vulnerabilidade barra pobreza, né? Isso sempre foi um paradigma, digamos assim, de alguns profissionais, associando a vivência da violência à pobreza, como se não houvessem casos de violência na classe média ou na classe alta, enfim, né? E há situações de violências nessas classes. O que não há, na verdade, nesses casos, por vezes, é a notificação, né? E a revelação. Na verdade, o que acontece é que esse estigma é um estigma equivocado, preconceituoso, obviamente, porque, na verdade, acaba é, vinculando toda a situação de violência somente a um fator externo de vulnerabilidade. Então, isso é muito perigoso, considerando que os profissionais que trabalham com violência precisam ter uma visão crítica, né? Precisam desenvolver uma criticidade da leitura dos fenômenos de violência e de vulnerabilidade
considerando todos os fatores, né? E principalmente considerando que não se deve associar de modo inadequado vulnerabilidade à vivência de violência, considerando que o nosso país ele tem desigualdades regionais e aqui nessa formação participam profissionais de todas as áreas. A regionalidade que eu mais conheço é a região norte, principalmente o Amazonas e o Acre. E nesses lugares, né, as especificidades ligadas ao modo como os serviços operam. Aqui no Amazonas, por exemplo, as dificuldades ligadas ao acesso que só é feito por rio, aos vários serviços dos interiores como um todo, a gente precisa entender que a gente não pode falar nem de violência igual em todos os lugares, como a gente não pode falar de que acontece, né, dessa universalidade de atitudes como um todo. A gente precisa ter o cuidado para olhar para isso de maneira com muito cuidado, com muita cautela, avaliando de modo muito específico e considerando que a gente atua numa política que precisa ser cada vez mais pensada. Outro ponto importante é as desigualdades relacionadas aos serviços especializados. A gente mesmo tem desenvolvido algumas pesquisas aqui no programa de pós-graduação, no meu grupo de pesquisa, que tem mostrado, né, obviamente, as dificuldades que têm acontecido devido às dificuldades de financiamento para manter tanto os serviços funcionando quanto para criar novos serviços, né? Então, há lugares, né, infelizmente, em que não há serviços especializados, que não há, de fato, ali uma atuação. E, por fim, né, pensar em investimentos em capacitações contínuas para melhorar a qualidade desses atendimentos é algo que eu já tinha falado, né? Considerando que a gente precisa pensar em estratégias cada vez mais amplas, como essa, né, que está sendo desenvolvida, mas que a gente precisa também como fortalecer cada vez mais como força de trabalho e de atuação. Bom, gente, fica aqui essas reflexões, né? Eu fico disponível também para conversar com vocês, né? Desejo que essa formação tenha atingido, né? é, muitos lugares, muitos profissionais que não tiveram a possibilidade de ter uma formação mais ampla e que a gente consiga, então, estabelecer, ou que tenha conseguido estabelecer, um bom diálogo formativo com vocês. Muito obrigado e até lá.